Boa noite. Turma, é o seguinte, a gente tem esses três materiais aqui, né? Que é uma parte da aula, uma parte que eu vou apresentar hoje e esse material que eu já disponibilizei aqui para vocês. Tá? É algo sobre os conceitos. O que é a força, tá? Algumas características, princípio de ação e reação, sobre de Newton. Aí a gente vem para a decomposição das forças. Isso aqui é importante, turma, porque a gente vai estar por vir aí para a gente estar estudando um pouquinho. A gente não vai aprofundar tanto a questão da resistência dos materiais, que apesar de ser um estudo remoto, né? Isso aqui é bom que a gente enche o quadro todinho com isso aqui. Mas vamos lá, decomposição de forças. Turmas, eu tenho essa figurinha, tá bom? E aí eu tenho XY, ok? O que é minha força? A minha força ela tem uma direção e um sentido. Vocês concordam? Então, eu posso decompor a minha força tanto em X como em Y. Ok, tudo bem. Vamos lá, a gente tem aqui a legenda. F, força a ser decomposta. X e Y, direções ortogonais de referência. Ok, ortogonais, quando ele fala ortogonal, é eixo X e eixo Y. E ângulo formado por F, que é a força, em relação a X. Ok, às vezes a força ela não é aplicada na própria direção, né? Ou seja, na horizontal ou na vertical. Então ela é apresentada com uma angulação, né? Por isso esse ângulo. Então as referências vêm sempre com ângulo. Aí a gente volta lá para o nosso primeiro ano do segundo grau. Trigonometria, seno e cosseno. Tá? O que é o seno? É o ângulo oposto dividido pela hipotenusa. Né? E o cosseno, ângulo adjacente dividido pela hipotenusa. Então a gente vem aqui, ó. A decomposição é feita por trigonometria. Fx é f vezes cosseno do ângulo. Perfeito. Tá aqui, ó, fx, né? Dá para marcar, mas tem na figurinha a gente vê o fx, tá? O fy é a força vezes o próprio seno, tá? Essa é a questão da decomposição. E fx dividido por fy por fx é a tangente, tá? Tangente, ângulo oposto, né? É o fy, e ângulo adjacente, né? É o fx. Deixa eu ver aqui um pouquinho. A força F decomposta também pode ser chamada de resultante da soma vetorial de suas componentes. Ok, em Fx e Fy. Vamos passar aqui essa classificação das forças. Vocês dêem uma lida nessa teoria, eu acho que vocês já viram, né? Se tiver alguma dúvida, me chama no privado que a gente esclarece qualquer coisa. Momento de uma força. Isso a gente vai usar muito, né? A gente usa muito isso aí. O que é um momento, turma? Não vamos nos prender ao texto aqui. O momento é o que? É a força que eu vou aplicada a uma distância, tendo uma referência. Ok. Um exemplo prático é quando a gente vai trocar o pneu do carro, né? Bom, deu uma paradinha aqui. Vamos lá. O exemplo prático é quando a gente troca o pneu do carro, né? Se a gente for pegar uma chave de fenda, né? Uma chave normal, que não é, viu, Tom? A gente não troca pneu de carro com chave de fenda, mas é só a referência do tamanho, né? A força que a gente vai fazer é muito maior do que a gente pegar a chave que é pro carro, né? Que é uma chave padronizada. É um pouquinho maior, né? Então, quanto maior aí, menor o teu esforço, né? Por quê? Porque é o torsor, o momento torsor que a gente faz aquilo ali. Mas como não tem como a gente explicar aqui agora, eu estou até sem vídeo de referência, a gente vai se prender a isso. O que é o momento? Quando perguntar momento em relação a um ponto, é a força que eu tenho naquele ponto vezes a distância, tá? Do que está sendo aplicado. Força vezes a distância, tá ok? Vamos passar aqui a regra da mão direita. Interessante, vamos ver aqui, ó. Tá bem aqui, ó. M é igual a FD. O que é isso? O momento é igual a força vezes a distância.
Ok? Vamos lá. Regra da mão direita. A regra da mão direita consiste em posicionar os dedos da mão direita no sentido de rotação provocado pela força em torno do ponto O. A figurinha lá, né? Neste caso, o polegar indica o sentido do movimento. Podemos também convencionar sinais positivos ou negativos. Turma, quando a gente passar no exemplo, isso aqui na prática, a gente não vai ter dúvida sobre isso aqui. O sentido do momento positivo ou negativo, tanto faz. A gente vai já ver um exercício, tá? Esse exercício número 1 aqui, toma, só pra gente estar finalizando essa parte bem aqui. Determinar o peso que devemos colocar na extremidade direita da gangorra a fim de que ela permaneça em equilíbrio estático. E aí, o que vocês acham? Eu tenho P1, né, na minha esquerda, tenho P na minha direita. Aí eu tenho uma distância em relação, né? Aquele triângulozinho ali, turma, ele tem um significado, tá? A gente já vai ver. A gente chama de vínculos. Então, olha só, eu tenho uma distância para A e eu tenho uma distância para B. A gente faz uma relação, ó. P1 vezes a distância da minha referência A igual a P vezes a minha distância de referência B. Pronto, eu já achei o peso que eu tenho que colocar no outro lado, tá? Vocês tentem fazer aí, tá bom? Determine a força desenvolvida no tirante, questão 2, da estrutura a fim de que ela permaneça em equilíbrio, sabendo que a barra pesa 5 kN. A barra é presa a uma parede por meio de um pino O. Ok. O que ele quer saber mesmo? Determine a força desenvolvida no tirante, né? No caso ele quer determinar T. Turma, eu vou abrir um parêntese aqui, porque esse assunto é muito interessante e ele antecede uma coisa que eu quero falar, tá bom? Vamos tentar resolver ela aí, tá bom? No papel. Mas olha só, a força, na verdade, é a decomposição de forças, tá? Eu tenho aqui nessa figurinha aqui embaixo, olha só, a resultante das forças concorrentes em um ponto de um plano também podem ser calculadas através da decomposição. Lembra aquela primeira questãozinha lá? A do exemplo? A força vem Fx, vem Fy, tá aqui, ó. Eu tenho a força 1 e a força 2. A força 1 ela está sendo decomposta em x, como F1x, e a força sendo isso, F1y, tá bom? E a força 2 está lá em F2x e F2y. E aí a gente não vai nem ter que resolver, né? Porque já está aqui tudinho, ó, tá tudo arrumado. F de 1 de x é igual a F1 cosseno de alfa. Então ele fez a decomposição tudinho, né? E chamou a resultante, o que? A resultante dessas forças é a própria soma delas, tá bom? A gente lembra lá daquele teorema de Pitágoras, né? A soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Ok, turma, isso aqui é o básico, né? Pra gente continuar. A gente não precisa estar aprofundando tanto, porque aqui tem mais coisas, né? Mas eu pedi para vocês mesmo verem até essa parte aqui, que era pra gente ficar familiarizado aí com esses termos, né? Então, vamos aqui lá para... Isso aqui foi a nossa primeira aula, né? Deixa eu abrir aqui. E aí, turma, que a gente encerrou aqui, ó. Então, isso, eu quero falar isso aqui com os tipos de apoio, tá? Só que antes da gente falar desse tipo de apoio, vamos vir aqui na... A existência dos materiais vínculos, né? A isostática está para a engenharia, assim como o alfabeto está para a língua portuguesa. E somar, subtrair, dividir, multiplicar estão para a matemática, de fato. É a primeira cadeira
em que o aluno de engenharia civil, mas isso é aplicado para todos nós, viu, turma? Tanto para quem é para engenharia como para o técnico também tem que saber isso aí. Se depara com ciclos específicos, seriam como... Tem um cansaçozinho aqui, peraí. Vamos lá. É a primeira cadeira em que o aluno se depara no ciclo específico, servindo como base para as principais matérias de cálculo estrutural, como teoria das estruturas 1 e 2, concreto 1, 2 e 3, aço e madeira, entre outros, como suas aplicações. Ok, isso é bem geral, turma. O que a gente estuda mais? São essas reações em apoio, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento vetor. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, tá? A gente vai ver assim uma questão introdutória que a gente não pode aprofundar isso aí. Não dá de aprofundar tanto isso aí, tá? Não, a gente tem que saber mesmo o que é, para que serve isso aí. A gente vai fazer alguns cálculos. Pessoal que gosta de cálculo, a gente vai fazer algumas atividades. Inclusive amanhã a gente vai ter uma atividade aí também. Vamos lá. Essenciais para dimensionamento de todos os tipos de estrutura, desde uma simples casa até obras de arte, como ponte, viadutos. Saber e dominar a isostática faz ao estudante de engenharia um melhor aproveitamento durante todo o curso. Ok, vamos lá. Isostática na prática. Isso aqui que eu queria vir para falar com vocês. Você já deve ter se deparado com diversas estruturas isostáticas no seu dia a dia, mas ainda não reparou quem nunca teve que usar uma passarela, um viaduto ou uma ponte. Uma estrutura é formada por um conjunto de elementos resistentes ao esforço. Nela, exercícios que garantem a estabilidade devem ser verificados, tais como condição de equilíbrio, grau de liberdade, apoio, estabilidade e estaticidade. Esses são termos que a gente tem que estar bem familiarizado com isso daí quando a gente estuda resistências materiais, tá bom? Mas não é bem isso que eu quero falar com vocês aqui agora. Para que uma estrutura seja classificada como isostática, é preciso que o número de restrições seja rigorosamente igual ao número de equações da estática. Para essa determinação é necessário conhecer as equações universais. Perfeito. Turma, isso aqui a gente tem que saber. Lembra lá do sistema cartesiano? A gente tem o eixo X e o eixo Y, né? Agora eu vou pedir um favor para vocês. Olha a quina da porta. Pode ser qualquer porta onde vocês estejam aí. Olha só a quina, tá? Então tu vai ter uma direção, né, que é o comprimento, uma direção que é a largura e a outra direção que é a altura, tá? Então uma largura a gente chama de X, comprimento a gente chama de Y e a altura a gente chama de Z, tá ok? Então nessas três dimensões a gente faz o somatório de forças que estão agindo aí, tá? Dependendo do meu referencial, né? No meu caso, do meu vínculo, da minha base. Olha só. Outro ponto essencial. Tá aqui a tabelazinha, viu, Tom? Eixo X, eu tenho um somatório em X e eu tenho um momento em X. Lembrando, momento, força vezes a distância. Eixo Y, eu tenho somatório das forças em Y e somatório dos momentos em Y. Eixo Z, somatório das forças em Z e momento em Z. Tudo igual a zero. Porque tem que ter um equilíbrio, né? Lembra que a gente já estudou isso aí. Então vamos lá. Outro ponto essencial para a classificação são os apoios que a compõem. Sendo eles o apoio de primeiro gênero. O que acontece no apoio de primeiro gênero? Geralmente essa figurinha que a gente olha embaixo das estruturas, né? Elas são os apoios, né? São o que a gente chama de vínculos. É o que dá resistência, é o que a gente chama de restrição, né? Restrição a alguma aplicação de alguma força. Os apoios de primeiro gênero são aqueles que resistem de um só eixo. Lembrando, eixo
X, Y, Z. Então, eu posso ter restrição em algum dessas direções, ok? Vamos lá. Primeira restrição em Z. Então, vamos ver aqui. Permitindo a translação no outro e permitindo rotação. Perfeito. Um exemplo para entendermos melhor o conceito é um skate. Então, a gente tem a figurinha aí de um skate, né? Turma, a nossa roda é o nosso ponto de apoio, a roda lá do skate. Então, o que acontece com a roda? Ela rotaciona e ela faz translação porque ela desloca o referencial, que é quem está em cima do skate. Mas a gente tem uma restrição, né? Para cima ela não vai. Ou ela rotaciona e faz o movimento, mas ela não pode deslocar para cima, né? O skate suporta o peso do skatista no sentido vertical, sentido para baixo, né? Para Y, né? Ou para cima. Mas permite que ocorra um movimento no sentido horizontal, eixo X, e execute manobras de rotação. Ok, esse é no primeiro gênero. O segundo gênero tem essa figurinha característica, tá bom? Um triângulozinho com rachuras embaixo. Os apoios de segundo movimento de translação dos dois rotação. Tá? A gente tem aqui um exemplozinho da porta, né? A dobradiça, na verdade, né? A dobradiça ela faz a abertura e movimento de rotação, né? Ela tem esse movimento de rotação, mas ela não tem translação, turma. É o percorrer, né? É o movimento que a gente faz. Translação. Professor, translação é um movimento que a Terra faz em torno do seu eixo. É mais ou menos aquilo ali, a translação, né? Na verdade, isso é rotação. Translação é que ela faz sobre o Sol, né? Então, ela não tem translação, né? Ela tem só rotação até. Então, vamos voltar aqui. A dobradiça impede que a porta se desloque tanto no sentido vertical, eixo Y, quanto no sentido horizontal, mas permite que ocorra a rotação, fazendo assim que a porta passa a ser aberta e fechada. Ok, porque ela permite a rotação, né? Se ela permitisse a translação, professor Bruno, aí ela teria que fazer um movimento, ela ia ter que sair e voltar, né? Aí a gente usa um pouquinho a nossa imaginação e a gente vai para a indústria 4.0 e aí já mistura as coisas daqui, né? É bem legal isso aí, né? Então vamos lá, terceiro gênero, né? A gente tem a característica aqui, a gente chama de engastado. Mas vamos ver aqui. Os apoios de terceiro gênero, também conhecidos como engastes, resistem tanto aos esforços de translação nos dois sentidos e o de rotação. Um exemplo para entendermos melhor o conceito são as varandas de um prédio. Ok, olha lá, turma. Esse é o nosso exemplo. Porque a varanda, como é que é a varanda, turma? Ela é presa, né? Ela tem, a gente pensa que vai cair ali, mas não, ela está totalmente inserida na estrutura. Então ela não permite nenhum tipo de movimento, tá? As varandas estão engastadas apenas por um lado de sua estrutura, e esse engaste impede que ela se mova no sentido vertical e horizontal. Então não tem como cair ali, né? Além de não permitir que ela tenha um movimento de giro, de rotação, também não permite o sentido de rotação. Aqui é uma conclusãozinha que eu estava escrevendo esse artigo aqui, turma. Resolvi passar para vocês, tá? Mas vejam aí, é uma pequena conclusão aí, né? Da importância desse estudo aí que a gente tem para resistência dos materiais. Ok? Turma, então são esses três tipos de vínculos que a gente tem, né? Primeiro, segundo e terceiro gênero. Cada um tem uma particularidade aí, tá bom? Quanto à restrição do movimento. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Na nossa última aula, a gente deixei esse material. Eu acho que vou ver aqui, aumentar essa tela. Ok. É o seguinte, turma. Olha só. Tipos de apoio. A gente tem aqui uma viga, né? E aí a gente parte mesmo para engenharia e resistência dos materiais. A gente tem uma resistência no ponto A. Essa é a primeira figura aqui de cima, tá bom? Tem uma viga, ponto A, um rolete, né?
Então o rolete ele se classificaria como qual grau? Primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. E o rolete ó, ele permite dois tipos de movimento, né? Esse rolete onde tem resistência de ar, ok? E o pino permite, o pino permite um tipo de resistência, né? Então a gente pode classificar, né? De segundo gênero, né? Permite dois tipos de movimento, né? Primeiro gênero, é o contrário, né? E o nosso último, terceiro gênero, está aqui, ó. É engastado, né? Então ele permite os três, né? Ele tem resistência a esses três, né? Na verdade não é que ele permite, é que ele tem resistência a esses três tipos de movimento. Então eu vou ter resistência em A, resistência em AX, e vou ter resistência em AY, e vou ter o momento naquele ponto, ok? Eu estou olhando para a última figurinha lá, ó. A engastada, terceiro gênero, tá ok? Aí eu volto, resistência em A, resistência em B. Eu tenho do segundo gênero. Então eu tenho resistência a esses dois tipos de movimento. Eu volto para a figura lá de cima. Eu tenho uma RB e eu tenho uma RA, né? Então essas aí se classificam como primeiro gênero, né? A RA não, a RA tem dois, então ela vai para o segundo gênero. Então eu tenho uma resistência, né? Só que aqui faltou um ângulo. Ah não, mas tem um ângulo de 90 graus ali, ó. Então eu tenho a resistência em A e tenho um momento ali também, tá ok? Na prática, turma, como é que acontece isso aí? Olha só, eu tenho agora a gente entra para o cálculo das reações, né? Eu tenho meu vínculo e eu quero saber quais são as forças que estão agindo ali naquele vínculo, né? Vamos aqui. A gente tem que ter noção do tipo de carregamento. E aí a gente tem vários tipos de carregamento. Ó, força concentrada e carga uniformemente distribuída. Na real, né? No cotidiano a gente tem a estrutura como está aqui, eu tenho direita e estou na minha esquerda, tá? A esquerda é o que a gente vê na prática, tá? Ó, carga concentrada e eu vou para a minha direita. A minha direita é o que a gente chama de DCL, é o diagrama de corpo livre, tá? Eu já sei que a minha resistência, o meu apoio lá é de segundo gênero, tá? E aí como é que eu vou saber, professor? Sempre vai estar dado, né? Se não tiver normal, padronizado em norma, as questões vão sempre dar isso aí, o tipo de apoio, tá? E aí a gente só calcula as reações que a gente já sabe do intuitivo, né? Olha só, eu tenho a minha força P e eu tenho a minha força W. A W é a força peso, né? A própria força da viga. Esse é o exemplo primeiro de uma viga. E a carga uniformemente distribuída, turma, ela é um exemplo bem bacaninha, é o próprio peso, tá? O próprio peso de uma estrutura é uma carga uniformemente distribuída. Então ela é distribuída em todo o comprimento. Ah, professor, e como é que a gente resolve? A gente faz o seguinte, a gente pega essa carga uniformemente distribuída e multiplica pelo comprimento L, e aí a gente faz ela como se fosse uma carga concentrada, bem no meio do comprimento. Então vamos lá, a gente tem RA de Y. O que é RA de Y? É a resistência naquele ponto, naquele vínculo. E a resistência em AX é a resistência naquele vínculo, só que no sentido de X. E lá no outro a gente tem a resistência de A, que é a resistência naquele ponto A. Vamos adiantar aqui. Ixi, foi um exemplo aqui, turma. Vamos lá, vocês pegam um caderno aí, bora escrever. Vamos se familiarizar. Aqui a gente já tem um DCL, um diagrama de corpo livre, tá? Então, vamos lá. Calcular as reações nos apoios da viga. Desprezar o peso da viga. Ok, eu tenho um momento ali, a 0,5 metros. Eu tenho uma força de 100 kg forças, né? E tá tudo cotado, tá? E eu tenho outra força de 160. Tá resolvido? Ah, tá resolvido. Então tá fácil demais. Vamos lá, ó, DCL, diagrama de corpo livre. Tá aí, né? Eu tenho as minhas reações, eu já sei que os meus vínculos lá, cada um deles, me permite algum tipo de reação. Segundo gênero, né? E primeiro gênero. Então vamos lá.
O seguinte, o que ele quer? Calcular as reações. O que são as reações? As reações é RA e RB, né? Só que RA ele tem em X e ele tem em Y. Então, e agora, professor? Lembra lá daquela tabelazinha que a gente viu lá no Wordzinho? Somatório das forças em X, somatório dos momentos, somatório das forças em Y. É isso aí que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Olha só. A gente tem aqui somatório das forças em X igual a 0. Somatório das forças em Y igual a 0. Somatório dos momentos igual a 0. Essas aqui são as equações que a gente vai ter que usar. Tá bom? Então vamos ver se está respondido aqui. Se não tiver, a gente vai ter que fazer no papel. Opa, tá. Ó, R de A de Y, R a X é igual a quem? É igual a 0. Por quê? Porque só tem aquela reação, né, turma? Tem alguma outra reação em X? No sentido de X? Não, né? Só tem RAX. Então, aquela reação aí vai ser igual a 0. Não tem participação. E o R de AY? O R de AY é interessante. Ó, se está para cima, o sentido é positivo, né? Então, R de AY positivo. Vamos seguir. Menos o 100 que está para baixo. Menos o 160 que está para baixo. Mais o R de AB igual a 0. Pronto. Aí eu posso até fatorar isso aqui e achar quem é RAB mais RAY. Não é não? Posso fazer isso. Turma, agora o momento é interessante. Olha só. O primeiro momento, somatório dos momentos em A igual a 0, né? Então eu pego A como referência ali, tá bom? Vou pegar o A. Vamos lá, foca aqui no A. É o seguinte, eu estou falando aqui, mas vocês podem estar pausando o vídeo, tá, turma? Pausa o vídeo, escreve, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Somatória dos momentos em A igual a 0. Então, o primeiro momento é 200, né? Quilograma força vezes metro. Ok, tá lá o 200, eu não preciso mais adicionar, multiplicar pela distância, porque havia um próprio momento. Mas a minha força 100, tá? Olha só, aí isso aqui é interessante. Tá vendo essa seta bem aqui do lado dos somatórios? Essa setazinha aqui, no sentido horário. Se eu continuar fazendo, a minha vai no sentido horário. O que ele assumiu? Que no sentido horário é positivo. Tá? O sentido horário é positivo. Então, ó, essas forças, quando ela vem aqui, elas estão todas o quê? No sentido horário. Tá bom? No sentido anti-horário. Ok? Sentido horário é positivo, sentido anti-horário é negativo. Então vamos lá. Eu tenho 100, né, no mesmo sentido do meu momento, e vai fazer vem no sentido horário, vem no sentido horário. E ele é multiplicado por quem? Por 1, né? Por que é multiplicado por 1, turma? É 0,5 mais 0,5 dá 1, tá bom? Mais 160 multiplicado por 1,5. Por quê? Porque é meio mais meio mais meio. Turma, vocês estão prestando atenção nisso? Olha só, momento é a força multiplicado pela distância. E a minha referência é o ponto A. Então, mais uma vez, 100, né? Força 100 vezes a distância 1, momento. Força 160 vezes 1,5, momento, tá? E aí em RB, o que a gente tem em RB? Menos, né? Menos RB multiplicado pela distância de A. Meio mais meio mais meio mais meio dá 2, né? Pronto, turma. Aqui a gente já está resolvido, tá tudo montado. Agora é só determinar quem é R de AY e R de B, né? A gente faz algumas equaçõezinhas, relação de relação trigonométrica não, é regra de 3 mesmo. Regra de 3, né? A gente faz um sistemazinho, chega em R de A e R de B. Quando eu descobrir o R de B, eu vou lá e substituo na minha última equação, ó, que é a equação 2. Então eu vou achar o R de A. Substituindo ali, eu acho o R de A. Tá? E a gente vai fazer mais desses aí, tá bom? Que é pra gente estar se adequando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acabou a apresentação dos slides, mas eu tenho mais um material aqui para apresentar para vocês. Não,
Turma, na nossa próxima aula a gente vai estar fazendo exercício. Amanhã a gente vai fazer uns exercícios, tá? E a gente vai ver alguma forma aí da gente estar se conectando, né? É pra gente fazer esses exercícios e vocês participarem também, ok? Então, turma, por hoje é isso. E eu tô online. Tô aqui aguardando qualquer dúvida de vocês, tá bom? Assistam o vídeo aí. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Que eu vou estar respondendo.